Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos aqui alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, que seja mais um momento na tua presença, Pai. Senhor, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estarmos, Pai, nesse momento, nos alimentando da tua palavra, Senhor. Paizinho, vem de encontro aos nossos corações, ministra, a semente será lançada. Pai, eu peço-te, Pai, que venha frutificar em todos os corações, Senhor. Pai, que todos nós venhamos aprender que a palavra lançada precisa ser colocada em prática, Senhor. Para não nos tornarmos religiosos, Senhor, na fé. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar o Espírito Santo nesse momento, Pai, para vir de encontro a nós. Que Ele venha nos esclarecer, Pai, que a palavra lançada nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Então, gente, a gente tá no capítulo 23, tá? 23º dia. E esse capítulo 23 aqui, o breve resumo dele, na verdade, o capítulo 23 inteiro, ele fala sobre os fariseus e sobre os mestres da lei, tá? E sobre a hipocrisia deles perante a palavra de Deus, tá? Então eu vou falar, tá mais ou menos o que tá escrito ali, tá? É justamente isso, tipo assim, se você pegar pra ver, você vai ver que é tudo falando, tipo assim, é ele chamando a atenção e dizendo, vocês são hipócritas, porque vocês dizem sobre a palavra de Deus, porém, vocês não vivenciam a palavra de Deus. O fariseu é isso, tá? O que é uma pessoa fariseia? É uma pessoa que conhece a religião, conhece a palavra, conhece as leis de Moisés, tá? Porém, elas não colocam em práticas, elas vivem de aparência, elas querem mostrar que elas são pessoas sábias, que são pessoas eloquentes, que conhecem a palavra, que conhecem as escrituras, porém, elas não colocam em prática. Por isso da importância de você ler a palavra e você colocá-la em prática na tua vida, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você não coloca, você se torna uma pessoa religiosa, tá? Jesus, Deus, eles abominam religiosidade, tá? Jesus foi enviado à Terra para acabar com essa religiosidade, tá? Porque a religiosidade faz você ganhar status, né? Quanto mais sábio você souber da palavra, quanto mais eloquente você for nas palavras e souber do que está escrito, você se destaca. Você se destaca da multidão e você ganha um respeito. Porque as pessoas acham que o fato de você saber, sabe? Você, enfim, você vamos dizer assim, você é a pessoa, né? Você é a pessoa diferente. Só que, na verdade, gente, Jesus veio para quebrar isso, tá? Jesus veio para quebrar esses dogmas de religiosidade que foram impostos no decorrer dos anos. Então, o que te faz diferente de você seguir uma religião e de você seguir a Cristo? O servir. Jesus veio para nos ensinar a servirmos, tá? Não existe de você andar com Jesus e querer os status da religiosidade, né, de querer ser diferente, de ser destacado e não servir. Jesus serviu. A Bíblia inteira, a partir do Novo Testamento, você vai ver Jesus servia, Jesus lavava os pés das pessoas, Jesus estava ali curando, Jesus estava libertando, Jesus estava ajudando, gente. Entende? Ele é o Messias, ele é o Mestre, ele é o Rei, ele é o Senhor. E, tipo assim, no nosso ponto de vista, no nosso modo de enxergar, o rei geralmente recebe, né? O rei geralmente fica sentado lá no trono, né? E os seus súditos fazem tudo para ele, né? É isso que a história, de modo geral, nos apresenta. Porém, com Jesus era diferente. Ele nunca ficou ali esperando receber. Pelo contrário, ele sempre ia. Ele sempre ia e fazia, ele sempre ia e ensinava, ele sempre ia e servia. Isso é seguir a Cristo, é você ter um coração desprendido de qualquer coisa, de valores, de dinheiro, de tudo, e querer servir, querer doar, querer ajudar, ser solícito, entende? Tá à disposição, tá? Obviamente a gente precisa entender que não necessariamente você também precisa estar à disposição para tudo, você precisa raciocinar e entender a situação, tá? Você não pode deixar você ser vamos botar assim, você ser abusado por isso, né?
você ser manipulado por isso, tá? Mas você, como você seguidor de Cristo, você acreditando em Cristo, você reconhecendo Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida, você dá a segunda face, você tá ali para servir, entende? Você tá ali para ser a diferença, para mostrar que através do amor, que é Jesus Cristo, você consegue ser uma pessoa diferente. Então, gente, não seja uma pessoa religiosa. Roberto, o que é uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que entende tudo da religião. Desculpa, entende tudo da religião, tipo assim, do A ao Y, do alfabeto inteiro, entende? Do A ao Z. E ela não vivencia o que tá ali, tá? Eu lembro que tem uma pessoa que eu convivi durante muitos anos, que eu falava assim pra ela: a sua teoria é fantástica, mas a sua prática é zero. E é uma pessoa cristã, que se diz ser cristã. Ela é uma pessoa considerada fariseia. Por quê? Essa pessoa que eu conheço, ela conhece a palavra, ela tem entendimento da palavra, ela sabe os versículos todinho, porém, ela não vivencia isso. Entende? Qual é a imagem que ela passa para os outros, né? Às vezes ela passa uma imagem distorcida. Só que ela não consegue enxergar isso, porque quem é religioso não consegue enxergar isso. O religioso acha que está fazendo correto. O religioso acha que saber a religião é o suficiente para ele ser salvo. Só que não é assim. Se você pegar aqui a palavra, ó, vou ler uns trechos para você ter uma noção. Aqui. Os mestres de leis e fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. A lei de Moisés é o Antigo Testamento, ok? Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Tá vendo? A própria Bíblia está falando que os fariseus, eles falam, porém, eles não colocam em prática. Ou seja, eles sabem a teoria, porém, eles não sabem a prática. Aí vem aqui. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Ou seja, sinagogas aqui seria como se fosse uma igreja hoje, como se fosse uma denominação, um tabernáculo, um templo, tá? Então eles preferem os melhores lugares, eles preferem estar destacados da sociedade, vamos colocar assim, tá? Pelo fato deles se considerarem pessoas acima do conhecimento das outras pessoas, tá? Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e ser chamado de mestre, né? Aí aqui vem gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, vem aquela parte do cargo, entende? Tipo assim, tem muitas pessoas que frequentam hoje denominações e pelo fato dela ter um cargo dentro dessa denominação, ela se acha superior à pessoa que está indo buscar a palavra, ok? Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? Isso aqui é Jesus falando, tá, gente? O que ele está querendo falar aqui? Que as denominações, os cargos impostos nessas pessoas não fazem delas melhores, né, do que as pessoas que estão dentro da igreja ali buscando, tá, a palavra, buscando o conhecimento, o ensinamento, porque todos nós somos iguais, tá? Perante a Cristo, todos nós somos iguais. Quem a gente tem que chamar de pai, quem a gente tem que chamar de mestre, quem a gente tem que chamar de Senhor, é o Jesus e Deus e o Espírito Santo que vem junto com Jesus, tá bom, gente? Então, por isso da importância de você estar buscando o teu conhecimento na palavra de Deus. Da mesma forma que existe os cargos dentro da igreja, né? Da mesma forma que existe as categorias, vamos lá, o evangelista, o pastor, o apóstolo, o bispo, da mesma forma que existe isso, essas pessoas foram denominadas, existem os seus chamados, tá? Por Deus, que Deus vai lá, tá? E faz a pessoa ter aquele chamado, tá bom? Mas da mesma forma que elas conseguiram chegar a esse nível de conhecimento, você também pode chegar a esse nível de conhecimento, só depende de você, entende? Só depende de você querer
buscar a Cristo. Se você não se acha capacitado, se você não se acha merecedor, não sei o que passa pela tua cabeça, saiba que se você parar e pegar a Bíblia e começar a ler, orar, faz uma oração antes, tá? Porque a Bíblia ela é interpretada pelo lado espiritual, tá? Então você precisa da presença de Deus, Jesus e o Espírito Santo com você ali. Então faça uma oração antes. Que a gente faz aqui, um devocional. Faz uma oração antes, tá? Consagra aquele momento a Deus, convida Ele para estar ali com você, independente ou não de você ainda proferir a fé por Jesus, tá? A partir do momento que você se desprende de coração querendo buscá-lo, você começa a chamar a atenção dele e ele começa a olhar os olhos para ti e ele vai te dar todo um conhecimento em cima do que você estiver lendo naquele momento, tá bom? Então, Jesus, gente, veio para quebrar esse paradigma que as pessoas colocam, que você precisa depender da religião. Você não precisa depender de religião. Isso é qualquer religião, gente, tá? Não seja um religioso. Seja uma pessoa que seja dependente de Deus, que seja uma pessoa que seja dependente de Jesus. Entende? Quando Deus me deu essa palavra agora para falar, eu falei assim, ai, vai doer. A palavra de confronto. Entende? Porque, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam, tá, da religiosidade e acabam afastando as ovelhas, vamos falar assim, que são as pessoas que não têm total conhecimento sobre isso, de Deus. Em vez de você estar aproximando de Deus, né? Você tá ali dando doses homeopáticas da palavra para a pessoa vir e se sentir curada, vir e ser curado, vamos botar assim. Você dando aquelas doses homeopáticas, você meio que tá prendendo aquela pessoa naquela certa religiosidade ali e você não ensina total caminho. Eu lembro que quando eu era mais nova, uma das coisas que eu entrava em conflito comigo mesmo, tá? Eu nunca, assim, conflitava outra pessoa. Eu lembro que eu orava muito a Deus e falava assim, Senhor, eu não consigo entender porque se eu posso ir direto a Ti, se eu posso ir direto ao Senhor, se eu posso ter contato direto com o Senhor, conforme diz na Tua palavra, por que eu preciso depender de outra pessoa? Isso sempre foi eu, gente. Isso foi um conflito interno assim, durante muitos anos da minha vida. Entende? Até que o próprio Jesus veio a mim e falou, eu sou sua cobertura espiritual. Você não precisa depender de ninguém. Entende? Então, Deus está vendo a disponibilidade do seu coração em querer saber mais dele, em querer ser transformado por ele, vai direto na fonte. Como é que, Roberta, como é que eu chego direto na fonte? Pega a Bíblia, gente. Pega a Bíblia. A Bíblia. Pega a Bíblia, sabe? E vai você direto na fonte, sabe? Não precisa ter conhecimento. Deus vai te capacitar a entender a palavra dele a partir do momento que você quer, tá disponível em querer aprender. Não dependa de terceiros. Eu não tô falando aqui pra você deixar de ir numa denominação, tá, gente? De você deixar de frequentar uma igreja, não tô falando isso aqui. Eu tô falando pra você não só depender de uma pessoa. Quer depender de alguém? Dependa de Deus. Dependa do seu relacionamento com Ele. Dependa de você buscar a Ele, na sua intimidade, no seu secreto. Entende? Faça desses momentos de devocionais um momento sagrado para você, seja uma rotina na sua vida. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver que vai ter horas que você vai estar sozinho, você vai estar no meio de uma multidão e você vai escutar uma voz aqui dentro de você falando assim, faça isso, não faça aquilo, não vai por esse caminho. Já é o Espírito Santo falando com você, entende? Eu lembro que eu demorei um tempo para entender que essa voz que eu escutava aqui dentro era o Espírito Santo, entende? Depois que eu passei a entender, tudo para mim se tornou mais fácil, tá? Porque eu comecei dessa maneira. Eu sempre frequentei igreja, sempre frequentei denominação, porém eu não me sentia completo, tá? E o próprio Jesus chegou pra mim e falou, vamos então fazer isso? Aí eu comecei a buscar. Falei assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu conhecimento em Ti? Como é que eu faço para aprender? Eu preciso de orientação. Ele trouxe até mim pessoas, tá? Eu lembro que isso foi na época da pandemia, ele trouxe para mim pessoas e mostrou para mim o caminho, através dessas pessoas, o que eu tinha que fazer. Qual era o caminho? Ler a palavra. Qual era o caminho? Me dedicar mais a Deus. Qual era o caminho? Estudar mais a palavra dele, automaticamente colocar essa palavra em prática. Quando eu comecei a entender que eu lendo a palavra dele, colocando a palavra dele em prática na minha vida,
as coisas na minha volta começaram a mudar, as coisas começaram a fluir. Por quê? Eu entendi que Jesus não é uma religiosidade, tá? Jesus não é um manual de... não é que não seja um manual de instrução. A Bíblia é um manual de instrução para você seguir, mas ele não é aquela coisa assim, aquele... como que é a palavra que eu vou ensinar para vocês, gente? Não é o que todo mundo... aquela coisa assim, certinha ali, sabe? De como se fosse um padrão que você tem que seguir. Pelo contrário, é o padrão da religiosidade, que você tem que ir, aí você assiste, aí você cultua, aí entra aqui, sai por aqui e você vivencia as práticas mundanas que você vivenciava antes de você ter, né, aquilo. Não, Jesus veio para quebrar isso, entende? Jesus quer um relacionamento contigo. Jesus quer te mostrar o caminho da salvação, da cura, do amor, da libertação, da calmaria, da mansidão. Eu não sei o que você procura em Deus hoje, eu não sei como é que tá a sua vida hoje, mas isso que você procura, isso que você quer pra sua vida, eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se você quer paz, eu não sei se você quer calmaria, eu não sei se você quer, enfim, a sua parte financeira tá desgastada, eu não sei o que é, mas isso que você procura, você só vai encontrar em Jesus, Cristo de Nazaré, tá bom? Através de Jesus, através de você abrindo a porta para Ele e deixando Ele fazer morada dentro de você, Ele mesmo vai te conduzir e vai levantar pessoas à sua volta para vir te ensinar a como você deve buscá-lo. Ele é tão perfeito nisso que Ele traz pessoas pra gente, para nos ensinarmos, entende, gente? Porque não existe uma regra, não existe... se você seguir aqui, tem isso aqui. Jesus Cristo é relacionamento. É você se desprender das doutrinas que foram impostas na sua vida inteira, tá? E você querer ter um relacionamento com Ele, e você querer ter e você querer vivenciar Ele na sua vida. É você acordar de manhã, é você fazer oração, é você consagrar esse dia a Ele, tá? E você o convidar para vir fazer parte da sua vida. Senhor, hoje eu quero, sei lá, ir à praia, vamos comigo? Jesus, eu quero ir no mercado, vamos comigo? Começa a convidá-lo para vir fazer parte da sua vida, que você vai deixar de ser uma pessoa religiosa que acredita numa religião e você vai começar a vivenciar o seu relacionamento com Deus, porque você entendeu que Jesus, Deus e o Espírito Santo é relacionamento, tá? É você colocar o que está escrito na Bíblia em prática. A partir do momento que você coloca em prática o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Você vai entender, você vai ver que a sua vida ela vai começar a mudar. Obviamente que não muda da noite pro dia, ok? Porém, você vai ver uma engrenagem, você vai ver uma constância, entende? Quanto mais você buscar, quanto mais você querer a presença de Deus, quanto mais você se dedicar a Ele, você vai ver automaticamente que você vai deixando de fazer coisas que você fazia antes. As coisas que você fazia antes que te afastavam de Deus, você automaticamente vai começar a perceber que você não tem mais interesse em fazer, você não tem mais interesse em estar, você não tem mais interesse em querer buscar aquilo, entende? Porque já é o Espírito Santo trabalhando dentro de você para você ser mais dele, para você buscar mais a Ele. Quanto mais você buscar de Deus, gente, menos do mundo você vai querer. Isso é você, é automático. É o Espírito Santo que convence a gente. O Espírito Santo tem uma forma de tratar individual com cada um. Não existe uma regra, tá? Igual aqueles jornalzinhos que tem em muitas religiões. Você vai lá, segue aquele jornalzinho, olha para aquilo e depois que acabou o jornalzinho, né? Você volta para casa, da mesma maneira que você entrou, você às vezes sai pior, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu entrava de um jeito e saía pior ainda. Enfim. Aí no final, tá? Quando eu lembro que eu sempre... Lembra que eu falei pra você que eu sempre questionava? Eu falei assim, gente, eu não consigo entender por que as pessoas dependem de terceiros se eu tenho direto na fonte, tá? Então, gente, lembra disso. Jesus veio pra quebrar a religiosidade. Deus abomina a religiosidade, tá? O que é o religioso, gente? É você não vivenciar o que você tem na teoria,
tá? A teoria é linda, a Bíblia é linda, mas se você não vivenciar aquilo, você está se tornando uma pessoa religiosa, entende? Então, para você saber se a pessoa que você vai hoje, ou a pessoa que tem à sua volta é uma pessoa religiosa, vamos botar, seria um fariseu, você precisa buscar conhecimento, você e Deus, na sua rotina diária, de devocional, de busca, de entrega. Quanto mais você buscá-lo, mais ele vai se tornar presente na sua vida, tá? O relacionamento de vocês vai ficar mais estreito, tá bom? E você vai começar a entender situações, lugares, posicionamentos que antes você não entendia. Porque o Espírito Santo vai começar a te dar o discernimento de espírito, que é um dom do Espírito Santo, é ele que dá, tá? Não é a gente que... Você pode pedir, porém, é ele que libera. E ele só libera mediante relacionamento, ele só libera mediante a busca e entrega, ele só libera mediante você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Tá bom, gente? Se tudo fosse muito aberto e tudo fosse muito fácil, tá? Não seria o correto. Nada com Deus é fácil. Tudo com Deus a gente ganha na perseverança e na fé, tá? Então, permita-se se desprender da religiosidade que o mundo impõe em cima de você e queira você ter o seu relacionamento único com Deus, exclusivo com Ele, porque cada processo é diferente, cada um é diferente, tá? Eu posso te dar meu testemunho de vida para você se espelhar, para você se ter um norte, porém o processo que Deus tem com você é diferente. Você pode se inspirar em mim, em ter a sua fé fortalecida, falando, poxa, se ela conseguiu vencer todas as dificuldades que ela passa, eu também vou conseguir vencer. Serve de inspiração, porém, o que eu passei, tá? Serviria de exemplo, serviria de inspiração, mas o meu processo é diferente do teu, porque somos pessoas diferentes, tivemos criações diferentes, entende? Então, a regra é única, Jesus é o caminho, ponto. Não existe outro caminho, tá? Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a porta. Eis que tua porta e bato. Abre a porta, gente. Não tenha medo de abrir essa porta. A sua vida ela vai transformar literalmente da água para o vinho. Basta apenas você permitir. Quando você começar a sentir a diferença que Jesus faz na sua vida, a diferença que é segui-lo, a diferença que é aceitá-lo, você vai se perguntar por que eu não aceitei antes. Mas todos nós temos um tempo, tá? Porque Jesus não é imposto. Você precisa querê-lo. Você precisa realmente querê-lo, buscá-lo, entende? Para ele se fazer presente na sua vida. Então, lembrando, gente, Jesus veio para nos ensinarmos a servir. Jesus veio para nos ensinarmos a sermos humildes. Jesus veio para nos ensinarmos que um ajudando o outro, que nós somos iguais perante a ele, que não existe, tá? Ostentação, que não existe pessoas acima de você, pelo contrário, todos nós somos iguais, tá? Perante a Deus, perante a Jesus. Se você quer um exemplo para você entender o que eu tô te falando, pega uma pessoa que trabalha numa empresa. Dentro de uma empresa a pessoa tem um cargo, né? Seja ela o ASG, que é o cara da limpeza, seja ele a diretor da empresa, seja ele o supervisor, seja ele o gerente, seja ele o operacional. Dentro de uma empresa você tem um cargo. Só que se você encontrar essa pessoa na rua, você falar com uma pessoa, vamos supor que você está andando na rua e você dá de cara com uma pessoa, sei lá, bem vestida ou sim, uma pessoa normal, você vai tratar aquela pessoa de igual para igual. Porque você não vai tratar ela pelo cargo que ela ocupa dentro de uma empresa qualquer. Você vai tratar ela pelo que você está vendo por ali, igual para igual. É assim que Deus quer com a gente, que a gente trate um ao outro. Nós somos todos filhos, irmãos, que temos apenas um mestre, que é Jesus. Então não faça distinção de pessoas à sua volta pelo que ela tem, ok? Não se torne um fariseu. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro sabendo que, da mesma forma que você conhece a Cristo, aquela pessoa também conhece e que vocês são iguais perante a Ele. Tá bom, gente? Desculpa o vídeo longo, tá? Mas quando a gente tem que falar, a gente tem que falar. Eu espero que a semente tenha sido lançada e que você venha botar isso em prática, tá bom?
sabendo que você não precisa só depender do pastor da sua igreja, do bispo da sua igreja, ou do apóstolo da sua igreja, do profeta da sua igreja. Não se prenda só a isso, tá? Saber profecias é muito bom, porém, se você não souber a palavra, você cai, a sua fé cai, tá? Não seja leviano, seja uma pessoa constante em busca a Deus. O seu relacionamento com Ele venha a ser um relacionamento mais estreito, mais perto, tá bom? Que o vínculo com Ele venha a ser mais junto, tá bom? Para você apenas depender única e exclusivamente de Deus, tá bom? Gente, vamos fazer uma oração para fechar? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor, que nós venhamos colocar em prática, Pai. Paizinho, a semente foi lançada, Senhor, que venha cair nos solos certos, que venham fazer a diferença na vida delas, Pai, na vida de todos nós, que nós venhamos entender, Pai, que sem prática a fé é morta, Pai, que nós precisamos sim buscar a Tua palavra, ler a Tua palavra, entender a Tua palavra, mas também precisamos, Pai, colocá-las em prática, Senhor. Pai, para não nos tornarmos hipócritas, Pai, para não nos tornarmos pessoas, Pai, religiosas, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor, que a Sua palavra, Pai, é o nosso guia, que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor é o nosso Senhor, Pai. E que o Senhor é o amor incondicional que tem por todos nós, Senhor. E que através do relacionamento contigo, Senhor, o nosso eu, Pai, a gente consegue ser umas pessoas melhores, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor, que cada vida, Pai, venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que liberta, que sara, que cura, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, venha querer ter um relacionamento contigo, venha estreitar esse relacionamento, Senhor, venha Te buscar no secreto, Pai. Pai, que ela venha entender, Senhor, que não existe outro caminho que não seja o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço por esse momento e por todas as vidas que assistem os devocionais e fazem os devocionais conosco. Eu quero Te agradecer por todas as pessoas que compartilham, por todas as pessoas que comentam, por todas as pessoas, Pai, que estão aqui, sempre aqui, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, Senhor, Pai, que elas venham, Pai, realmente querê-lo nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês tenham um dia maravilhoso, tá? Se vocês estiverem passando por lutas, por dificuldade, não se deixam abater, tá? Mantenha a sua fé firme em Deus, tá? Procura mais a Deus, louve mais a Deus, adore mais a Deus, tá? Porque o louvor e a adoração, ela tem um poder muito grande dentro do reino espiritual, ok? Então, se você está passando por alguma dificuldade ou não, tá? Geralmente a gente louva mais quando a gente está assim mais ansioso, mais, né? Mais preocupado. Então, se você está passando por uma situação de preocupação na sua vida, louve ao Senhor. Abra sua boca e cante, tá? Os louvores e adorações, elas são armas espirituais que você tem, que você pode vir a agregar na tua vida, no seu relacionamento com Deus, porque a partir do momento que você canta, você está proferindo aquilo, você está verbalizando aquela música, aquele louvor. E muitos louvores são orações cantadas e o seu espírito vai estar absorvendo o que você está falando, tá bom? Então sempre no momento de dificuldade, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, em vez de você começar a lançar palavras de maldição sobre você, de derrota, de desistência, comece a louvar o Senhor, comece a adorar Ele, tá? Enfim, que aí você vai ter essa oração cantada, seu espírito vai estar absorvendo e você vai ver que aquilo que estava te afligindo, aquela preocupação que estava vindo sobre a sua vida, ela vai se dissipar, tá bom? Porque Deus trabalha dessa forma, gente. Ele tem um mistério com cada filho. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.